além dos objetivos. Então a gente falou da lógica na aula passada, falamos que é uma área, né, uma disciplina antiga que pode ser aplicada em vários campos, tá? Desde o campo da argumentação até mesmo a campos tecnológicos aí para implementação de circuitos, programação de computadores, né? Ou seja, tem uma vasta aplicação essa área aí que a princípio parece uma bobagem, uma bobeirinha de ficar fazendo avaliação, né, de expressões simbólicas aí que não se baseiam em números, né, como a gente está acostumado a avaliar expressões aritméticas aí, onde você tem, por exemplo, x mais 4 igual a 5, e x igual a quanto? Ou x mais y igual a 10, x vezes y igual a 20. E aí você tem como descobrir até os valores dessas variáveis. E a gente está acostumado com essa aritmética aí, né, para fazer as nossas contas. Mas e quando a gente tem expressões que o resultado não é um número, né? Tem situações que a gente tem que avaliar resultado de proposições ou construções linguísticas aí que não são expressões aritméticas, matemáticas que resultam num número como resposta, mas sim em algum tipo de valor que não vem desse conjunto numérico, desses conjuntos numéricos que a gente está acostumado. Então aí foi formulada, né, como proposta aí de se expressar, né, formalizar essas expressões da lógica, a lógica de Boole, a lógica booleana com os operadores, né, a maneira de você formar essas expressões com esses operadores e os operandos, que lembra um pouco, né, a aritmética, porém, só que agora a gente está lidando com outros tipos de operandos, que são os carinhas que participam das fórmulas, né, das formulações, e de operadores, que são outros carinhas. Assim como a gente tem o x, que representa um valor, no caso numérico, lá na aritmética, né? Aqui a gente vai ter algumas variáveis também. E assim como lá tinha o mais, o menos, a subtração, né, a adição, multiplicação, divisão, exponenciação, aqui a gente também vai ter algumas operações que são definidas aí por meio de operadores, seguindo uma notação que a gente vai ver aqui hoje. Mas a gente então estava definindo os elementos básicos da linguagem, né, que vão dar a nossa... vão abrir espaço para a gente poder discutir essas questões até chegar nos formalismos. Aí vimos aí o conceito de frase, revimos, né? A gente já aprendeu isso há muito tempo, aí às vezes fica no esquecimento, mas a gente revisa e vê aí. A frase é um enunciado linguístico com uma ou mais palavras que possuem um sentido completo. A oração é uma frase, né? Já que frase é um enunciado linguístico, é uma frase que contém um verbo. E um período é uma frase que tem uma ou mais orações, ou seja, uma frase que tem uma ou mais enunciados que são orações. Okay? Então tem que ter um ou mais verbos aí formando uma ou mais orações. Esse é um período, né? O período, então, o período simples só tem uma oração, por exemplo, hoje está chovendo, né? E o período composto tem mais de uma oração. Então, exemplos aqui de frases, né, do lado, ó, João teve cuidado, que dia lindo. Algumas frases, pessoal, elas não expressam um valor lógico, né? Elas não são, são apenas enunciados que não tem necessariamente uma maneira de você avaliar se ela é verdadeira ou falsa, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. São as orações que declaram algo. Por exemplo, João teve cuidado, João foi à universidade, João foi ao mercado, João foi ao parque.
São orações declarativas, ó, as proposições que afirmam fatos ou exprimem juízo. A Lua é um satélite, Vitória é a capital do Espírito Santo, 10 é menor do que 3 elevado a 4. E assim uma proposição, então, é uma oração declarativa apresentada de uma maneira afirmativa ou negativa. A gente viu aqui, não, aqui não, a gente vai ver aqui como é que isso é feito. Então, uma afirmação declarativa, ela afirma alguma coisa, né? Declara alguma, desculpa, uma proposição declarativa afirmativa, ela está declarando algo positivamente, né? Por exemplo, hoje está chovendo, a aula será às 8 horas, né? Mas o seu ou as negativas, hoje não está chovendo, hoje não haverá aula, né? Não teremos aula hoje. São proposições declarativas negativas. O valor depende então da verdade ou falsidade da oração, ou seja, daquela oração que é a composição aí por a frase que tem um verbo, né? Então possui dois princípios, ou axiomas, o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o do terceiro excluído, que até vocês comentaram na aula passada, né, sobre essa proposição, esse princípio aí, né, de que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa e não há uma outra possibilidade. O primeiro princípio aqui, gente, da não contradição, ele diz que não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou é falso ou é verdadeiro. Nunca as duas coisas simultaneamente. Já o segundo princípio, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ela é verdadeira, ela é falsa, mas não há outra coisa que ela possa ser. Ela cai em uma dessas duas situações, mas não em uma outra diferente dessas. Só há essas duas possíveis situações aí, avaliações de valores daí para essas proposições. Então, por ser, né, somente caso verdadeiro ou falso, a lógica matemática ela é considerada uma lógica bivalente, tá? E o valor lógico das proposições vai depender da análise das orações, então. Então, uma oração declarativa pode ter, por exemplo, a sua forma afirmativa, o Sol é uma estrela, e a negativa, o Sol não é uma estrela, por exemplo. E o valor da proposição vai depender da veracidade da frase. Aí, por exemplo, a verdade, que é o valor lógico V, né? A gente representa esse valor lógico verdade por um V maiúsculo, tá, gente? Então aqui a gente está começando a estudar o conjunto dos valores lógicos. Quando vocês estudaram os valores numéricos há muito tempo, lá nos estudos matemáticos e de aritmética, né? A gente aprendia na matemática básica, por exemplo, que o conjunto dos inteiros, né, conjunto dos reais, conjunto dos naturais e tudo mais, é uma coleção, um conjunto de valores, né? E quais eram os valores? Depende do conjunto que você está tratando, certo? Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Estou vendo só se está gravando ali. Aumentar zoom, desculpe, gente. Peraí, esse zoom é aqui ou tá dando... Acho que melhor dar um zoom aqui também, né? Obrigado aí, Eduardo. Pessoal, então voltando aqui, eu só estava conferindo o chat, porque quando eu estou na apresentação, às vezes eu não vejo o chat. Então eu vou fazer o seguinte, vou ficar aqui, isso. Isso aqui eu tenho que alternar mais vezes. Então, gente, os valores lógicos, eles podem ser verdadeiros, né, representado por um V. Lá nos numéricos, a gente tinha, por exemplo, no conjunto dos inteiros, os valores poderiam ser 1, 0, menos 1, 2, 4, 5, 7. Né? Aqui a gente tem um conjunto de valores possíveis totalmente limitado. É um conjunto discreto, isto é, não tem... Eu posso listar todos os valores, eu posso listar os valores, né? Não existe infinitos valores entre um e o outro, por exemplo, e eles só podem ser verdadeiro ou falso.
Tá? A falsidade, então, representada pelo valor maiúsculo da letra maiúscula F, é quando a gente tem uma proposição que é falsa. Então aqui eu tenho dois exemplos de proposições cujo valor delas, olha, então o Bruno está atribuindo valor a uma proposição, sim, assim como a gente atribui valor para a altura de alguém, para a idade, um valor numérico, aqui nossa avaliação de valores é do que a gente chamou de proposições, por isso que é importante saber o que é uma proposição, porque é elas que terão valores para a gente. E valores de que tipo, Bruno? Lógicos. Tá dando para entender isso, gente? Então, enquanto lá a gente estava preocupado em medir altura, idade, saber, né, qual era, enfim, esse tipo de coisa que levava a gente para um conjunto numérico, aqui as entidades, né, os atributos, as coisas que nós queremos medir, na verdade, não medir, mas saber o valor, a gente não expressa os valores de uma maneira numérica, a gente expressa os valores de uma maneira lógica, porque é o que tem a ver com a natureza das proposições declarativas, ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. E esse tipo de valor a gente chama então de valor lógico. Tá? Então, o Sol é uma estrela. Isso aí tem valor verdadeiro, né? Essa proposição, o Sol é uma estrela, tem valor verdadeiro. Assim como a altura do Bruno é 1,70 m, né? No caso de um conjunto de atributo numérico, aqui o meu atributo é uma proposição, que é uma oração declarativa. Ela tem o valor lógico verdadeiro. A Lua não é uma estrela, também é verdade. Observe que embaixo a gente pegou as proposições e aplicamos uma espécie de negação para criar formas negativas de proposição. Então, olha só, a gente reescreveu, praticamente é como se a gente tivesse reescrito as proposições de cima, só que numa forma negativa. O Sol não é uma estrela, quando lá em cima estava dizendo que o Sol é uma estrela. Abaixo, a Lua é uma estrela, né? Quando lá em cima estava sendo dito que a Lua não é uma estrela. Então a gente aproveitou as mesmas proposições só para simplificar o exemplo, né? Eu poderia falar outras coisas, por exemplo, o computador não é uma fruta, né? O lápis não é um barco, a não ser, coisas desse tipo. A gente poderia fazer proposições negativas com outros exemplos, não necessariamente pegar as de cima e negá-las, tá? É porque por acaso foi feito exemplo com algo que transforma em uma negativa, né, as proposições que a gente já tinha usado acima para ilustrar exemplos aí de proposições com valor lógico verdade ou verdadeiro. Então o Sol não é uma estrela, a gente sabe que é falso por critério de classificação, né, humana, isso é um conceito, tá? Não existe uma verdade por trás disso aí, a não ser dentro de uma teoria humana, né? O Sol não é uma estrela, é uma classificação, um conceito humano, ele classifica isso dessa maneira. Então, se a gente vê como isso é classificado nas ciências descritivas, aí o Sol não é uma estrela, é falso, porque o Sol é uma estrela, né? E a Lua é uma estrela. Também a gente cai numa situação fácil de ver que o valor lógico dessa proposição é falso, falsidade, né? Porque pela ciência descritiva, eu estava invertendo agora mesmo, né? Pela ciência descritiva a gente sabe que na verdade a Lua não é uma estrela, né? Aqui em cima eu tinha a Lua não é uma estrela, a negativa dessa virou uma afirmação, né, afirmativa, uma forma afirmativa. Aqui eu acho que eu fiz confusão na hora de falar, tá, gente? Eu não peguei de cima, aqui embaixo não é exemplo de forma negativa, não. O que a gente tem aqui é uma afirmativa e uma negativa.
uma negativa e uma afirmativa, tá? Que na prática eu peguei e neguei as de cima, né? A gente vai aprender a fazer isso também, negar uma proposição e ela vai se transformar em uma forma oposta à anterior dela. Então desculpe a confusão aí, gente. Então toda proposição só tem um único valor. E aí tem os exercícios, gente. Esses aí são bem tranquilos. Eu vou deixar para vocês fazerem depois então da aula, tá? Mas por exemplo, olha, vamos ver aqui, ó, qual o valor da seguinte proposição: Minas Gerais é banhado pelo mar. Vocês sabem avaliar o valor dessa proposição lógica? Em alguns casos isso vai depender de um conhecimento, né, da realidade ou, né, da teoria sobre aquele assunto ali. Tá? É falsa, né? Apesar de haver brincadeiras aí para lá e para cá sobre essas questões, Minas Gerais não é banhado, pelo menos atualmente, pelo mar. O sol brilha durante o dia. Aí é um conceito, né, gente? Tá? Ele é verdadeiro, né? Inclusive, né? Essa letra B aí, né? Essa letra B aí, né, gente? Essa letra B, ela se a gente falasse assim, o sol brilha durante a noite. Bem, ele não está brilhando diante dos nossos olhos, mas ele está brilhando em algum lugar, né? Eu acho que eu ficaria com receio de responder uma pergunta de concurso com isso aí, porque eu entraria com recurso, né? Porque é meio pegadinho isso aí, no fim das contas, depende do que a pessoa está querendo realmente afirmar. Se o sol brilhar durante o dia é o fato dele estar visível num local e esse local estar de dia, conceitualmente, ou se ele está querendo descrever o fenômeno físico do sol emitir luz, né? Que é constante. Eu não vou passar esse tipo de coisa para vocês não, porque, né, daria mais para questionamento se eu tivesse querendo fazer alguma pegadinha. A lua é sempre visível à noite. Essa aí já dá para a gente... Falso, né, gente? Tem noites, né, que a gente não visualiza a lua. Ela não está sempre alinhada com a nossa visão do espaço, do céu, né, em todas as noites. Então é falsa mesmo. O mar possui água doce. Nuvenzinhas também, bem lembrado, Bárbara. Tem dias que está tão nublado que a gente não consegue ver nada além da escuridão. O mar não possui água doce. A água lá é predominantemente salgada. Então, entenderam o sentido de avaliar o valor lógico de uma proposição. Reparem que todas são proposições, né, gente? Olha, é banhado pelo mar. Olha o verbo. Ó. Brilha durante o dia. É visível. O possui, brilha, né? Então, as proposições têm que estar declarando alguma coisa, certo? Ih, bugou. Voltou. Então, vamos lá. Proposições simples e compostas. Simples, ou também chamadas atômicas, tá, gente? É composta somente por uma proposição e não possui outra proposição como parte de si mesma. Compostas ou moleculares, né, são sinônimos, é formada pela combinação de duas ou mais proposições. As proposições, agora a gente começa a entrar numa matemáticazinha aí, né, gente? Olha, aquilo que a gente estava expressando dessas formas aqui, né, na linguagem natural, as proposições, né, a gente vai arranjar maneiras de simplificar a formalização delas. Tá? De modo que as proposições simples, para a gente poder usá-las em fórmulas, em expressões, né, lógicas, como a gente vai ver em breve, se a gente tivesse que ficar escrevendo expressões com essas proposições declaradas da forma, né, que usa a língua natural,
o sol brilha durante o dia e a lua é sempre visível durante a noite, se somente se o mar possui água doce. Imagina a gente escrevendo expressões dessa maneira. Não ia ficar muito bonito não, concorda? O mar tem água doce. Mas aí, como a gente vai beber a água do mar, né, a gente acaba sentindo o sal, porque é inevitável. Acho que é por isso que ele é realmente classificado como água salgada. Isso aí, apesar de existir água doce ali, né, é tanto sal diluído que é difícil considerar que ele não possua, né, essa classificação. Mas voltando aqui então, gente, ficaria complicado, né? Ah, entendi. Também daria para se questionar, mas aqui na água salgada tá mais fácil de evitar controvérsias numa questão dessa aí. Agora, gente, então, olha só, em vez de fazer expressões daquela maneira, que elas ficariam muito grandes para serem escritas, né, para você expressar seus raciocínios lógicos, a gente vai simplificar usando letrinhas para as proposições que a gente vai formalizar numa expressão. Então, as proposições que são compostas por somente por uma... Isto aí, né, as proposições simples, né, elas vão receber letras minúsculas. Por exemplo, o sol está brilhando, a nuvem é vapor de água. Essas proposições simples, ou seja, que só tem uma proposição, né, elas são chamadas, elas vão ser designadas por letras minúsculas. Mas quando eu combinar uma proposição com outra, né, aí eu vou falar de proposições compostas e usarei letras maiúsculas, né, latinas maiúsculas, para designar essas expressões, essas proposições compostas, tá? As letras que designam proposições simples ou compostas são chamadas de letras proposicionais, ó. P, Q, R, S, Z, Y. Então, as letrinhas que eu usar para designar essas proposições, tanto as simples como as propostas, a gente chama de letra proposicional. É um conceito aí que a gente nem vai ficar assim, nossa, eu tenho que decorar isso. Para formalizar, sim, mas na hora de fazer os cálculos, isso aí não vai assim, mudar o seu raciocínio, não. É mais para a gente ter um vocabulário, né, de acordo com a teoria da lógica aí, tá? A gente, quando estuda uma área, a gente também tem que aprender a expressar os conceitos, as ideias daquela área. Então, por isso que a gente está dando nome a esses elementos, tá? Então, na linguagem corrente é a representação sob a forma de uma frase, né, no idioma natural do leitor. Por exemplo, Joaquim é motorista, Bruno é motosserrista, João é professor. E a linguagem simbólica é a representação por meio de letras do alfabeto, essas letras proposicionais ali. Então, ó, exemplos. P, né, a proposição P minúsculo, que é uma proposição simples, a gente designou ela como sendo essa proposição na linguagem corrente. José é engenheiro. Que eu estou chamando de que a proposição Maria, simples, né, já que é um que minúsculo. Maria é ele, estilista. Duas proposições simples. Tá? E aqui embaixo, observe que eu usei um P maiúsculo, então isso aí a gente viu que foi reservado para proposições compostas. Ó, P maiúsculo é a proposição composta, José é engenheiro e Maria é estilista. Tá? A gente já viu o que é uma proposição composta, tem mais de uma proposição, né? Certo? E são letras maiúsculas. E assim, pessoal, a gente define que, olha, essa proposição P, ela é representada na linguagem simbólica, né, a proposição composta P,
ou seja, P maiúsculo, ela é expressa, desculpe, pelas seguintes proposições simples, né? Ó, P e Q. Observe que P é José engenheiro, Q Maria estilista, e a proposição composta P, ela foi formada pela, a composição ali, combinação das duas proposições que eu já tinha nomeado, que eu já tinha formalizado por meio de letras proposicionais, tá? Então, P, dois pontos, P e Q, quer dizer a mesma coisa que isso aqui em cima. Aqui eu peguei a definição da proposição composta P, que é José, engenheiro e Maria, estilista, e representei por meio de linguagem simbólica dessa forma, P e Q. Ok? Tá claro isso aí, gente? Então, a maneira da gente expressar, por meio de uma notação simplificada, as expressões que de outra forma, as proposições que de outra forma, a gente estaria expressando na linguagem corrente, Dúvidas sobre isso aí, gente? Por enquanto, estamos apenas formalizando os conceitos. A gente viu então que, olha, dá para eu falar que o Bruno é motosserrista e o João é professor, mas eu posso também usar isso que eu aprendi ali agora. Bruno é motosserrista, eu vou usar uma letra proposicional para representar isso. Eu vou falar de P. E João é professor, eu vou usar isso, eu vou representar, em vez de usar a linguagem corrente, vou representar isso pela letrinha Q. Então, como ele falou assim, olha, Bruno é motosserrista e João é professor, eu vou criar então uma expressão composta, já que isso é uma expressão, isso na verdade já é uma expressão composta, mas representando ela na linguagem simbólica, eu poderia fazer algo como P, dois pontos, P e Q. A mesma coisa que foi feita aí com esse exemplo do José engenheiro e Maria estilista. Tá? Não fui eu que dei esse exemplo, tá, gente? Porque, inclusive, isso aí peguei do material pronto, eu não faria desse jeito não, tá? Porque, enfim, não importa, mas acho que vocês entenderam. Proposições simples e compostas, temos mais exemplos aqui, ó. Carlos é careca, aqui poderia pôr Bruno é careca, com certeza. Pedro é estudante. Número 25 é quadrado perfeito, tá? Ah, Bruno, isso é verdadeiro ou falso? Isso é outra coisa, tá, gente? Por enquanto a gente está só formalizando a maneira de expressar elas, tá? Como é que a gente expressa na linguagem simbólica, as simples e as compostas. Então, olha só, a expressão composta P, a gente criou ela juntando, combinando a P e Q, olha. Também a gente pode representar ela por P, abre parênteses, P, vírgula, Q. A gente só não indicou ali qual é o elemento que combina as duas proposições simples, olha. Que é um Ezinho, que está até em destaque ali, não é à toa, a gente já vai ver isso por quê. Que Carlos é careca ou Pedro é estudante, a gente representou o Q por Q de P e Q, P, vírgula, Q, Aqui, como eu falei, gente, somente esse detalhe aqui, olha, esse programa é chato, somente esse detalhe aqui, não dá para eu saber como é que eu juntei P e Q para formar Q, tá, gente? Eu só estou dizendo que eu tenho uma proposição composta P, Q, que ela é a combinação da proposição simples P com a proposição simples Q. Como é que eu combinei? Não sei. Aí eu tenho que ver a maneira que eu juntei as duas proposições simples. A gente vai ver os conectivos daqui a pouco, tá? Mas aqui eles já estão se mostrando, olha. A gente só não formalizou ainda, olha. O P juntou a proposição composta P, que é o P maiúsculo, tá? Tá muito rápido, tá difícil de acompanhar, gente?
Então tá bom, ótimo. A proposição composta, Pzão, olha, ela foi formada por essa com essa, que é combinando essa com essa, que são P e Q, ó, respectivamente. E a gente juntou elas, combinou elas usando um Ezinho ali, olha. A de baixo juntou o P com Q, mas em vez de usar um E, usou um OU. A de baixo, que é a última, que chamei ela de R, também combinou, também não, né? Essa aqui combinou a proposição simples P com R, mas usou uma outra maneira de combinar as duas, olha. Aqui está a minha proposição simples P, aqui está a minha proposição simples R, e o que está juntando, o que está combinando essas duas proposições P, R, para formar Rzão, que é uma proposição composta. E observem, gente, o fato de eu chamar a composta de R não é porque o Rzinho aparece aqui, não, é por acaso, tá, gente? Eu poderia ter, essa aqui poderia ser a Q, essa aqui poderia ser a R maiúsculo, entenderam? Não é porque tem P que ela tem que se chamar Pzão, não, entenderam? Ai, ai, porque no DaVinci Resolve aqui, sem querer, não tem nada a ver. Joia, gente? Então, a primeira chama Pzão por quê, Bruno? Porque P aparece na composição que forma ela? Não, porque a gente quis. Se eu quiser chamar a primeira de R, poderia. Tá? Eu só não posso ter a mesma letra repetida para diferentes proposições dentro de um contexto, né? Porque senão você está falando, você está dando nomes iguais para coisas diferentes. Aí não faz sentido, né? O que eu quero dizer é, nesse contexto que a gente tem essas proposições simples aqui, olha, essas três, eu não vou querer chamar essa aqui de P, essa aqui de P e essa aqui de P, porque não faz sentido. A gente cria nomes diferentes para ter uma maneira de... a gente cria nomes diferentes para ter uma maneira de diferenciar uma proposição da outra. Tá? Então, as proposições compostas também tem um apelido aqui, gente, legal. Ó. Fórmulas proposicionais. Então, fórmula proposicional são proposições compostas. Aí tem mais exercício aí, tá? Crie duas fórmulas proposicionais, crie duas proposições atômicas e duas moleculares. Também tá tranquilo, né? Vocês querem dar algum exemplo aí no chat ou vamos para frente? A gente pode avançar. Esses aí não precisa mandar não, mas vocês podem fazer, gente, porque é a introdução. Então, se surgir dúvida de algum conceito, vocês podem mandar recado para mim no Classroom, tá? No e-mail institucional, preferencialmente, porque é mais fácil, tá? Então, vamos para frente. Não, corrigir não, mas se a pessoa tiver dúvida se fez correto, pode me perguntar, tá? Porque tem coisas ali que são muito tranquilas, mas as que surgirem dúvidas, vocês podem me perguntar. Só os que eu passar mesmo, falar, ó, tem entrega, aí vou cobrar. Esses aí que estão no slide é mais para momento de relaxamento. Era para ser feito em sala, né, gente? Mas como a gente está num contexto diferente, nem toda aula agora, como a gente está querendo dar uma acelerada e eles são mais simples, né? Eu vou passar mais rapidamente. Mas quando a gente tiver já com conteúdo avançado, a gente pode fazer exercícios mais elaborados aqui durante a aula síncrona, tá? Porque às vezes algumas pessoas não fazem, não vê como é que faz, a gente resolve alguns aqui também. Então agora finalmente a gente vai ver o nome que é dado para o que permite a gente criar as proposições compostas, olha. O Ezinho, esse ou, esse se, então aqui, essas coisas que funcionaram ali como um adesivo, né, entre as proposições simples para a gente formar uma proposição composta, eles são chamados conectivos. Tá? Então são palavras usadas aí para unir, ligar duas proposições que são capazes de formar então novas proposições a partir de outras, tá?
Então, a lógica matemática possui os conectivos e, ou, não, se, então, se e somente se. Tá? E aqui do lado direito tem o símbolo que formaliza esses conectivos aí da linguagem corrente. Tá? O E é esse til, né? O OU é uma espécie de V, mas não V maiúsculo, tá, gente? Muito cuidado para esse Vzinho aqui não ficar parecendo o valor lógico verdade, tá? Tem que ser um Vzinho menor, né? Diferenciado do valor da verdade aí, tá? Lógico verdade. O não, que tem esse símbolo aqui, que é uma espécie de metade de um retângulo desenhado, né? Ele desenhou dois lados e deixou outros dois de fora, tá? O se, então, é uma seta com a linha única, tá? E aberta, tá? E o se, somente se, gente, tem o símbolo, uma linha com duas setas, uma seta em cada extremidade, tá? Beleza? Mas o que é isso aí, Bruno? São conectivos. O que são conectivos, Bruno? Coisas que a gente vê na linguagem corrente, né, mas a gente nunca parou para chamar desses nomes aí, nem para formalizar proposições da lógica. A gente vê as pessoas falando as coisas, a gente vê tudo como uma comunicação normal, linguagem corrente, mas a gente não formaliza lá tudo que as pessoas falam, né? Ah, o cara falou uma coisa ali, deixa eu formalizar isso aqui dentro da lógica matemática. Ele disse isso, pá, então, pá. Ah, então isso ele usou um se, então. Vou apresentar com letras proposicionais ali para criar uma expressão sucinta do que ele disse. Dado que ele disse, que o que ele disse foi associado às letras proposicionais especificadas em algum lugar. Então, um outro conceito que surge aí é de tabela verdade. Então, segundo o princípio aí do terceiro excluído, gente, toda proposição simples ou é verdadeira ou é falsa, tá? Ela não tem como ser as duas, não tem como ser outra coisa aí não, tá? Ou seja, toda proposição vai possuir um valor que pode ser o verdadeiro ou vai possuir um valor que pode ser a falsidade. Então, o P, como uma proposição simples, ela pode valer verdade ou falsidade. Então, a gente pode representar esse conjunto de valores possíveis para uma proposição simples como uma árvore. Tá? Isso aqui se chama representação em árvore, tá? Esse da direita. E o da esquerda a gente chama de tabela verdade, porque é uma representação tabular dos possíveis valores para uma proposição simples. Para uma proposição, tá, gente? Se é simples ou composta é outra coisa. Tem tabela verdade para proposições compostas também. Então, a minha tabela verdade é uma maneira de eu verificar como pode variar, né, o valor lógico de alguma coisa. No caso das proposições simples, gente, não tem o que variar assim, a não ser dizer que ela ou é verdadeira ou ela é falsa. O P, que é a nossa proposição simples, ou ela é verdadeira ou ele é falso. Mas quando você combina proposições simples, formando então proposições compostas, as possibilidades de combinações dos valores variam. E o que vai determinar o resultado final, gente, é o tipo de conectivo que está sendo usado, porque ele vai ser tratado, nesses casos, como um operador lógico. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Sem entrar no mérito desses operadores, a gente tem então que avaliar as possíveis combinações ou arranjos binários das proposições simples, né, para os seus valores. Então, supondo que você queira misturar, criar uma proposição composta ou simplesmente avaliar como poderiam ser combinados os valores de uma proposição simples P com os valores de uma proposição simples Q, o jeito de avaliar isso é criando uma tabela verdade. Tá?
que vai mostrar os possíveis valores de P combinados ou arranjados com os possíveis valores de Q. Como são duas proposições simples, gente, quantas maneiras diferentes a gente tem de combinar os valores verdadeiros ou falsos de cada uma, considerando repetição? Tá ali, né? 4. É 2 elevado a 2, como o Kevin falou ali. Ao não. Isso, Gabriel. Deixa eu ver. Fórmula proposicional. Relembrar? Tá aqui, ó. Fórmula proposicional. Epa. As proposições são as proposições compostas, tá? É aquelas que combinam duas proposições simples, certo? São as letras maiúsculas. Elas são chamadas de fórmulas, gente, porque elas vão precisar de conectivos, né? De operadores lógicos. Então, assim como na matemática a gente fala de fórmulas, expressões lá, aqui a gente vai ter as fórmulas proposicionais também. Por enquanto a gente não está vendo muito isso não, a gente está vendo uma tabela verdade ali, mas que não tem uma fórmula proposicional, é simplesmente a combinação dos possíveis valores das duas proposições simples ali, ó. Que, como bem disseram o Kevin e o Roberto, são 4 arranjos possíveis. Por quê? Por que 4, Bruno? Porque, considerando que eu posso repetir, gente, a gente pega aqui e faz a árvore, né? Olha, o P ele pode ser verdadeiro ou falso. Mas para cada possibilidade do P, o Q também vai poder variar como verdadeiro ou falso aqui, sendo o P verdadeiro. Mas o Q também poderia ser verdadeiro ou falso quando o P for falso. Então, para cada ramo desse aqui, a gente vai criando mais 2 ramos, certo? Combinando ali essas possibilidades. Ah, eu estou na dúvida, Bruno. Se você pedir um exercício lá que tenha 3 proposições simples, 4 proposições simples, vocês podem até se embolar fazendo a árvore ou a tabela verdade, mas vocês têm um jeito fácil de calcular quantos arranjos com repetição existem ali. É a mesma ideia do binário, gente. Para você saber com uma palavra binária quantos de 8 bits, quantas palavras diferentes eu posso formar, né? Aqui no caso, se eu perguntar algo como, olha, se eu tiver uma proposição composta com 2 proposições simples, vocês já disseram, são 4 arranjos possíveis aí para os valores de cada uma, né? Com repetição. Se eu tiver 3 proposições simples para formar uma composta, quantos arranjos possíveis eu vou ter para esses valores? Arranjos, não estou falando isso aí, eu não estou falando do resultado não, né? Mas acaba que coincide com quantos resultados diferentes eu poderia ter se eu avaliasse a proposição composta, mas eu não estou falando de avaliar a proposição composta porque eu nem sei qual é o operador que está combinando as proposições simples. Então a nossa fórmula proposicional, nesse momento nós não sabemos como ela é, mas a gente sabe que se eu criar uma fórmula proposicional ou uma proposição composta, né, com P e Q, eu tenho 4 arranjos possíveis. Se eu formar uma composição composta aí, uma proposição composta com 4 proposições simples, quantos arranjos possíveis eu teria de valores? Aí o Kevin, né, já sabe a fórmula ali, né? 2 elevado a 4. Isso aí, exato. E por que 2 elevado a alguma coisa, Bruno? É porque cada proposição simples, gente, ela pode ter quantos valores diferentes? 2. E aí, pela aquela fórmula de arranjo lá, né, com repetição, é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições que a gente teria ali.
Então, simples, tá, gente? Então, se eu disser, olha, quantos arranjos possíveis com 5 proposições simples? Poxa, cada proposição tem 2 possibilidades de valor. Para eu fazer arranjos, né, combinando esses valores diferentes, esses 2 valores que cada uma pode ter, é 2 elevado a 5, que dá 32, né? 32 arranjos aí com repetição. A gente fala com repetição, gente, porque verifiquem ali em cima. Eu pude combinar para P e para Q, verdadeiro com verdadeiro. Eu pude combinar para P e Q, falso com falso. O verdadeiro com falso e o falso com verdadeiro também. Tá? Então, 2 elevado a 5, 32. Então, sim, exatamente. É porque você vai ter que listar ali, né, 5 proposições simples e todas as maneiras de combinar o V e F de cada uma delas, o que vai gerar 32 possibilidades. Ou seja, você vai ter uma tabela verdade com 32 linhas. E aí tem que ter muita atenção se um dia vocês tiverem que fazer um exercício assim, gente, porque, poxa, né, erra fácil, né, porque você cria uma regra lá de escrevendo, por exemplo, ó, vou particionar a primeira proposição, V, tá, a segunda eu vou fazer as variações, a terceira variações, né? Como é 32, gente, vocês veem que é metade para a primeira, olha. A primeira a gente pode particionar em 2 conjuntos de valores. Tá? 4 dividido por 2, ó, primeiro eu vou colocar VV, depois FF. Tá? Se fosse 8, ou seja, 3 proposições simples, eu teria 4, né? Primeira V, FF. Então vocês podem criar uma organização para poder fazer esse arranjo aí sem confundir tudo e criar arranjos que já existiam, que bagunçar tudo e chegar em conclusões erradas aí de arranjo, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhando aqui com essas tabelas verdades pequenas aí, só na prova que o professor vai pedir, né? Faça o cálculo, a tabela verdade aí dessa proposição composta com 6 proposições simples aí. Aí isso é bom que vocês ficam o dia inteiro fazendo. Tô brincando, tá? Vamos ver o que vem por aí. Aí aqui vem o formalismo também para você indicar o valor lógico de uma proposição simples. Se a proposição simples se chama Pzinho, a gente vai falar que o valor lógico dela pode ser expresso por V maiúsculo de P. Esse V maiúsculo aqui, gente, não quer dizer verdadeiro pelo contexto que eu encontrei ele aqui na minha fórmula, tá? V aqui é de valor e não de verdadeiro, tá? Como é que vocês sabem que esse V aqui é o valor lógico verdadeiro e esse aqui é valor da proposição simples? Através do pezinho lateral? Isso, é por causa desse pezinho que está junto ali dentro dos parênteses. Vocês vão ver isso na disciplina de programação 1 também, gente. É mero formalismo, né? É conceito linguístico. É maneira de se expressar, de se comunicar, né, formalmente. Então, por exemplo, aqui, olha, vocês sabem que eu estou falando do valor lógico e não do verdadeiro, né? Ali com aquele primeiro V, porque ele está seguido de um parênteses com um P dentro. O que isso tem a ver com programação, Bruno? Nada. O que eu quis dizer é que quando vocês estiverem em programação mais adiante, vocês vão aprender funções lá na linguagem C, né? E tudo que você inventa no seu código de linguagem de programação, todos os identificadores que você cria para nomear suas coisas, suas construções, eles chamam identificador. Mas ele é um identificador de quê? De uma constante, de uma variável, de uma função ou de um procedimento? Como é que eu distingo um nome que eu dei para uma função de um nome que eu dei para uma variável, que são coisas que vocês vão aprender em programação aí? É algo que vai depender do conjunto de símbolos que vem junto.
Se tiver uma letra sozinha ali, por exemplo, esse V maiúsculo sozinho aqui na lógica é o valor verdadeiro, verdade, né? Já o V com um par de parênteses ou alguma coisa dentro é o termo usado para designar o valor lógico daquilo ali, seja o que for que tiver dentro do parênteses. Então, sem parênteses do lado é o valor lógico verdadeiro. Com parênteses e alguma coisa entre os parênteses é apenas dizer que você está expressando o valor lógico de uma proposição, mas que você não está dizendo qual ele é. Mas aqui nessa linha de baixo a gente realmente está dizendo qual ele é. Olha, se P é verdadeiro, porque é uma proposição simples, tá, gente? Aí não depende de reflexão não, tá, gente? Uma proposição simples, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, se ela é verdadeira, o V de P é V. Ou seja, eu acabo de dizer que o valor lógico da proposição Pzinho é verdadeiro. Aqui embaixo eu estou considerando que se a proposição simples é Pzinho é falsa, o valor lógico dela então é falso. O V de P é F. A gente resume, abrevia, né, o valor lógico falsidade como um F maiúsculo e o valor lógico verdade como um V maiúsculo. Então aqui vocês viram que claramente não quer dizer a mesma coisa esse V daqui com esse V daqui. Ó. Esse aqui é o valor de Pzinho, que por acaso a gente sabe que é F por definição, porque alguém disse pra gente Pzinho é falso, ou porque a gente conseguiu avaliar. Por exemplo, se Pzinho for o Sol não emite luz atualmente, né, o Pzinho é falso. Então V de Pzinho é falso porque a gente sabe o que significa Pzinho. Mas do jeito que está aí como letras, né, proposicionais, você só vai ter como saber se Pzinho é verdadeiro ou falso se alguém te disser. Ou se você estiver fazendo a tabela verdade, porque aí você vai falar. O Pzinho pode ser verdadeiro ou falso. Se eu tiver uma proposição composta, o Pzinho pode se combinar com outra proposição simples, sendo Pzinho verdadeiro com verdadeiro da outra, verdadeiro com falso da outra, falso com verdadeiro, falso com falso. Tá? Então, quanto à proposição composta que, por exemplo, a indicação segue a mesma ideia. Olha, o valor lógico da proposição composta que ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Desde que no fim das contas seja verdadeiro ou que seja falso. Porém aqui, gente, o valor lógico de que, sendo que uma proposição composta, vai depender de uma avaliação que você vai ter que fazer na formulação de quezão. O que quezão é? É algo como hoje está frio e está chovendo. Hoje está chovendo e é de dia. E é dia. Né? A carta, o celular é moderno e o notebook é antigo. Você teria que avaliar isso aí para chegar à conclusão, né? Se o que é verdadeiro ou falso, dependendo do conectivo que vai ligar as proposições simples que formam quezão. Então esse, ao contrário aqui de cima, que é uma constatação feita numa única proposição, aqui a constatação se V de que é verdadeiro ou é falso vai depender de você avaliar, como se estivesse fazendo uma conta, um cálculo, né, aritmético, das proposições simples que formam quezão. Então, ó, isso aí eu vou deixar para vocês, uma tabela verdade representando valores ternários com repetição de dois valores. Isso aí eu fiz, gente. Tem no slide a solução. Eu acho que inclusive agora é só exercício, né? Vamos fazer o primeiro aqui, gente, ó. Tabela verdade representando arranjos ternários com repetição de dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Vocês podem fazer aí, mandar no chat, deixa eu ver como é que seria, ó. P, Q e R, né? Vamos lá, primeira linha, o que vocês colocam aí, ó?
Vocês já sabem quantas linhas vai ter a tabela verdade, né? Excetuando o cabeçalho. Isso aí. Excetuando o cabeçalho, porque o cabeçalho é só o nome das colunas, né? Das proposições. Simples. Segunda linha. Kevin já colocou a primeira ali, ó. A ideia, então, que eu dei para vocês, ó. A primeira linha, gente, vamos fazer assim, para organizar, ó. Vamos lá, eu vou pegar aqui, olha, eu vou organizar o que vocês estão digitando, eu vou compartilhar um bloco de notas aqui para ir jogando isso aí. Que aí fica direitinho. Já vou compartilhar com vocês aqui, tá, gente? Bloco de notas. Então, ó. P, Q, R. Aí falaram V. A sugestão que eu dei, gente, vocês podem fazer assim, ó. São 8. 4 pro P, direto, verdadeiro. 4 pro falso, tá? Então, ó. Já preenchemos a primeira coluna lá, ó. 4, tá? Aí agora a gente vai variar a segunda ali, ó. Aí já vieram as propostas ali, ó. V, F, depois V, F, V, né? Depois V, F, F, conforme vocês já puseram ali no chat. Então vamos ver, ó. O último, que foi o que o Roberto colocou, a gente vai pôr cá embaixo, ó. F, F, F. Aí já veio ali, ó, a Bárbara falou F, V, V. F, F, V. Né? Desculpem, F, V, F. E aqui o F, F, T. Isso aí. Joia? Fechamos, ó. É só conferir. Tem alguma linha que está repetindo? Se tiver, tem erro. Beleza, pessoal? Isso aí. Então, ó, pode falar, Gabriel. O professor, tá me ouvindo? Sim. O que eu percebi aí que todas as proposições parecem que seguem um padrão. Tipo, são 4 vezes e 4 Fs na primeira proposição P. Aqui elas se repetem, tipo VV, FF, VV, FF. E na E ela vai intercalando VF. Sim, isso é uma maneira de organizar. Eu poderia ter feito essa tabela verdade assim, mas ia ficar bagunçada, sabe? A forma não, que... A questão então tem como colocar organizado assim? Tem, é o ideal e é o que todo mundo faz. Inclusive, é uma questão de ordem mesmo, para você não se confundir com as coisas, porque fazendo com esse padrão que você percebeu aí, você está facilitando a leitura da tabela verdade. E a gente não quer criar confusão, concorda? Então, o padrão que eu sugeri, olha, se tivesse 4 coisas, olha, vou falar um T aqui, olha. Aí, 2 elevado a 4 dá 16. 16 dividido por 2, a primeira coluna você ia meter 8 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os V's da segunda? Você ia colocar 4. Entendeu? Aqui 2 V's. Aqui seguiria aquele padrão alternado. VF. V. Entendeu? Então é um procedimento que facilita a vida, como disse o Guilherme ali. Tá? Tanto de VF que a gente tem. Sim, pega a primeira, como é binário, gente, sempre dá para dividir por 2, tá? Porque é número par, né? Então, se é 32 linhas, 32 por 2 dá 16. Joga 16 vezes na primeira coluna, 8 vezes na segunda, 4 vezes na terceira,
2 vezes na quarta e a quinta coluna vai alternando. VF, 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 sempre começando do V. Entendeu? Então vamos fazer com 4 aqui, ó. Se tivesse que fazer os arranjos para as proposições simples, ó. São 4. Quantas vezes eu vou preencher de cara aqui na primeira coluna para organizar a vida? Isso. Desculpem, né? Vez, né? Vez, tá, gente? 4 vão ter 8 linhas. Não quer dizer que todas as linhas vão ser verdadeiras para o P, não, tá, gente? O P vai poder valer combinado com os outros 3 colegas dele ali, o Q, R e o T, olha. Opa, desculpem. 3, né? É isso aqui, ó. Desculpe, eu coloquei 4 ali, mas a pergunta era com 3 proposições simples. Então, quantas vezes eu já vou colocar aqui na nossa maneira organizada? 4 vezes e 4 Fs. Joia? Então, mais uma vez, gente, isso é regra? Não, isso é um jeito bom de você não errar. É o jeito organizado, é o jeito que todo mundo formaliza as tabelas verdade. Senão você dá trabalho para quem vai ler, quem lê pode não entender, se enganar, você mesmo pode se perder no meio de tanto VF, VF, e os arranjos ficam bagunçados. Então, ó, na segunda coluna, como é que você vai preencher ela? 2 vezes. E agora? 2S. Acabou? Não. É um padrão. Como é que vai acontecer agora? 2 vezes 2Fs. E a terceira? Como a gente só tem 3 e ela é a última, é tudo alternado. Como é que é? 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F. Viu como é que fica fácil? A gente nem precisa ficar raciocinando. Ah, será que eu já fiz isso aqui? Bom demais, né? Para fazer tabela verdade, vocês sempre vão precisar fazer esse arranjo. Para depois fazer o cálculo proposicional lá. Vamos lá então, com 4. Tzinho. Oito vezes. Vocês estavam doidos para ver o 8 aí, né, gente? Troço enorme. Vamos lá. 8 vezes. Aí eu acho que eu vou fazer... Vou carregar o Excel, gente. Fica melhor aqui, tá? Vou fazer no Excel para ficar mais bonitinho aqui, porque... Deixa eu fechar esse bloco de notas aqui. Cadê o Excel? Tá aqui. Então vamos lá. O P é minúsculo, né, gente? Até porque se a gente mantiver proposições compostas, não vai dar certo com essas letrinhas aí não. P, Q, R... Vou até chamar de Y aqui. Vamos lá. V. Já pediram 8 vezes aí, ó. Deixa eu até fazer um negócio aqui para ajudar a nossa vida. 1, 2... Com 4 dá quantas linhas, gente? Quantas linhas que vai dar? Já falaram, 8 vezes 8 Fs, né? Então 16 linhas. Vamos numerar aqui só para a gente não perder a contagem de vista, já que... Ah, tem número aqui do lado, mas eu vou ter que falar, o 2 na verdade é 1, o 3 na verdade é 2. Beleza? Então vamos lá. Ainda está satisfatória a leitura aí, gente? Porque assim eu consigo visualizar tudo de uma vez. Show! Porque no celular não fica tão lindo, né? No computador fica top. Então, 8 vezes. Pronto. Olha como é que numerar é bom. Para a gente não errar mesmo. A gente não numera não, tá, pessoal? Mas eu estou colocando o número aqui só para seguir uma ordem aqui. E 8 Fs.
Ó, 8 Fs, ó, contagem ali, ó, 8. 8 vezes, ó, contagem do Excel me dá aqui embaixo, ó, 8. A segunda, como é que vai ser a segunda coluna? O pessoal já tá comendo isso aí com arroz e feijão tranquilaço. Opa, 2, 3, 4. Manda mais, 4 F. 1, 2, 3, 4. Manda mais, 4 vezes. E para finalizar, 4 Fs. Terceira. 2. Isso aí, ó. Padrão de 2. 2 vezes, 2 F. 2 vezes, 2 F. 2 F, 2 V. 2 F, 2 vezes. 2 V, 2 F. Vamos falar assim que melhor. E a quarta. 1 de cada VF, 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 VF. Então a organização permite a gente, né, criar as coisas com mais facilidade, tá, pessoal? Esse padrão aí. Vocês imaginam como é que seria difícil se a gente fizesse tudo aleatório? A gente ia, meu Deus, será que eu já criei esse negócio aqui? Será que eu já criei isso? Sim. Joia. Né? Então é isso, pessoal. Acho que aí ficou tranquilo, né? Desse jeito aí. Agora, isso aqui é fácil, tá, gente? O que vai dar trabalho depois é quando a gente criar as proposições. Por exemplo, P minúsculo, né? E Q, se P e Q, então R ou Y. Aí vocês vão ter que fazer a tabela verdade para essas fórmulas proposicionais ali. Você diz o que, Eduardo? De criar essa tabela verdade ali, olha, essa aqui assim, ó, das proposições. Olha, o mais prático que eu conheço é esse aí, tá? Porque isso é combinação, é arranjo, né, gente? Então você tem que garantir que você não está repetindo, porque acidentalmente você pode, no meio da bagunça, você pode pegar essa linha e repeti-la aqui embaixo sem querer, porque você não criou de uma forma organizada. Então, a única forma de você facilitar a sua vida é organizando isso aí, criando esse padrão aí. Até para quem vai ler é o ideal, tá? Então não é uma coisa... É quase que errado fazer de um jeito diferente, porque você está proporcionando maneira de errar as coisas ali, tá? Então as tabelas são sempre criadas dessa maneira aqui, tá bom, gente? Apesar de que eu falei, mas pode mudar, pode, só que você criou de um jeito que vai criar problema para a comunicação, tanto com outras pessoas como com você mesmo, tá? A informação vai ficar bagunçada ali. E o erro vem junto, porque nós somos humanos, a gente não... Quando tem um monte de coisas assim, para você processar aquilo tudo rápido, só de olho, é complicado, né? Sei que você jogue, use... Seja que as pessoas que montam cubo mágico aí de 16 cores, tá? Aí você talvez tenha facilidade de enxergar todas essas coisas embaralhadas aí, né? Mas não é todo mundo que tem essa agilidade. Então, quando tiver isso aqui, gente, é aqui que nós vamos entrar em breve, ó, tá? Nesse detalhe aqui. Como é que é o valor lógico dessa proposição? Poderia ser uma Q maiúsculo, por exemplo, né? Se eu chamar isso que está em amarelo de Q, qual é o valor lógico dela para cada situação prevista aqui, olha? Aqui vai dar verdadeiro ou falso, não é, gente? Concorda? Assim como as proposições simples, as proposições compostas só podem ser verdadeiras ou falsas, gente. Mas o que vai dizer se ela é verdadeira ou falsa
é a maneira de processar os conectivos aqui, que vão ser tratados como operadores lógicos. Tá? Aí então a gente vai entrar na lógica proposicional, né? Na qual a gente tem que avaliar expressões desse tipo aqui, olha. Assim como você fazia lá x mais y vezes z menos l menos i. Dados os valores de x e y, vamos supor, o x, y, z e i. Coloca cada valor do lado aqui que você vai substituir eles na fórmula e vai avaliar o resultado para os números. Aqui a gente vai fazer parecido, olha, para cada linha dessa tabela verdade, eu vou pegar o que valendo, nessa primeira linha é v, vzão, né? E, vzão. Então, se vzão e vzão, então vzão ou vzão. O V minúsculo, gente, vocês não devem usar ele para letra de proposição não, porque dá preta, né? Dá confusão aí, porque o Vzinho está sendo usado ali, é muito parecido com o OU, né? O conectivo do OU. Tá entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui é um OU, olha. Só que na linguagem simbólica aí da lógica, tá? Então, olha, a primeira linha eu tenho que calcular isso aqui, ó. Eu estou substituindo na minha proposição composta os valores dessa linha, olha, para cada proposição simples. Na terceira linha, olha, é o V, só muda o último aqui, né? Ó. Na terceira linha é V aqui, mas aqui é F, olha. Em resumo, pessoal, eu vou ter que calcular essa expressão, né? Assim como eu calcularia aqui, ó, 2 mais 3 vezes 5 menos 4. Aqui a diferença é que eu só tenho V ou F como valores possíveis e que nós vamos ter que aprender isso, tá, Gabriel? Você já estudou esse assunto, então você sabe que não é bem do jeito que eu pus ali que se simplifica a vida, não. Ah, mas vai aumentar pra caramba as colunas. Sim, mas vai aumentar pra caramba a sua chance de acertar o exercício também, tá? O que o Gabriel tá falando ali, gente, é que na prática a gente não vai direto para a expressão do jeito que está aqui, não, porque dificulta você visualizar os resultados intermediários, tá? A gente resolve a prestação, isso aqui. A gente chama, parcela, por favor, aí, porque eu não quero pagar essas coisas, essas continhas de uma vez só, não, tá? Então, na prática, a gente vai fazer isso assim, olha. Joga esse trem lá por último. E aqui você vai ter duas. Na verdade, 3, né? Ó, 1, 2, 3. Você vai resolver primeiro Pzinho e Qzinho. Ah, meu Deus, mas 3 vai ficando... Vai ficar grande. Aqui você vai resolver, né, o R ou Y. E por fim, você pode resolver esse cara e esse, então o outro e o outro. Aí, gente, já é um assunto, né, que a gente vai, deixa eu ver se já começa na próxima aula. Aqui, ó, só esses exercícios aí, olha. Tá? Criar uma árvore de possibilidades para 3 átomos, olha. 3, tem que ter 8 nozinhos finais aqui, tá, gente? Olha, os nozinhos finais coincidem com o número de linhas da sua tabela verdade. Se são 3 átomos, que quer dizer proposições simples, né? É 2 elevado a 3 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso aqui na prática, gente, Professor, licença, o senhor está mostrando o Excel para a gente ainda. Ah, desculpe. Bem observado aí. Vou voltar para os slides lá. Então aqui, gente, ó, tá aqui, ó, né? Não tem que pôr numeração, tá, gente? Eu pus só para facilitar a contagem ali. Tabela verdade você não vai ver em lugar nenhum com os números do lado ali, não, tá?
É só as proposições e os valores delas. Aí aqui, ó, quantas combinações tem uma proposição composta por 5 proposições simples, ou proposições atômicas, né, ou simplesmente por átomos. Vocês podem ver dessa forma, ó, quantas combinações tem uma proposição composta por quantos arranjos, né, binários, bivalorados, né, eu tenho com 5 proposições simples, ou então em vez de proposições simples, poder 5 proposições atômicas, ou em vez disso, por 5 átomos, eu estaria dizendo a mesma coisa. É 2 elevado a 5 que dá 32. Cria uma árvore de possibilidades para 3 átomos. É como se fosse uma tabela verdade isso aí, gente. Tá? Então, é isso aí, Gabriel. O manuscrito sofre mesmo. Aproveite que tá no arte, né? Para quem tem computador, mas quem não tem vai fazer manuscrito, tá, gente? Aí é mais fácil do que fazer em celular, né? Tá doido de celular, mexer com esses troços aí não faz muito bem para diversão, não. Diga, Roberto. Como é que a gente faz para criar uma tabela assim? Igual que você fez agora. Do Excel? Não, esse daqui. Que você tá usando essa árvore. Ah, essa árvore? Olha, essa aqui eu peguei pronta, mas você pode desenhar nos programinhas tipo PowerPoint ou alguns programas que criam diagramas, porque eles vão ligar os nozinhos. Eu no PowerPoint eu não faria isso não. Eu arrumaria alguma ferramenta para diagramação, tá? Porque ela vai ligar os pontinhos e aí fica fácil você afastá-los, sabe? Mas eu não sei exatamente qual ferramenta que usaram para fazer esse exemplo aqui não. Mas você não vai pedir pra gente criar não, né? Ou se quiser. Não, pode fazer vocês podem fazer no papel e mandar fotos. Manda foto, pode, beleza. tá? Porque eu acho que não sei fazer isso aí no computador. No computador, sem problema, tá? Essa disciplina, inclusive, ela normalmente ela não é feita em computador, tá, gente? No presencial, ela é toda no papel mesmo. O professor geralmente não usa ferramentas de software para cobrar essas coisas, não, mas tem uns programinhas legais só para experimentação, não quer dizer que a rotina seja no... Mas apesar de que, né, gente, não é de tudo impossível não, ó. Vamos fazer num Paint da vida. Não, Paint não fica legal não, Deus me livre. Ó, PowerPoint, deixa eu ver aqui no PowerPoint se dá para fazer fácil isso, ó. Fazer um círculo, ó, linha, cadê? Ó, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem aí no PowerPoint, tá? Eu não sei no BR Office, tá, gente? Apagar tudo, ó. PowerPoint não é o recomendado não, mas é possível, ó. Você vem e escolhe a ferramenta de círculo, olha, que já vem meio que preenchida, ó. E depois a ferramenta de linha. Eu vou fazer um outro círculo de uma vez aqui, ó. Opa. Tinha um atalho, o Ctrl, segura o Ctrl, olha. Vai fazendo bolinha para lá e para cá, tá? Agora você alinha esses negocinhos, ó. Com 3 átomos, vocês sabem que vai dar 8 linhas. Então tem que ter 8 linhas de bolinhas aqui, né? 3, 3, 6, faltam 2. Ó. Esse é o final, né? Aqui vão ter 4, né? Ó. É isso mesmo? Deixa eu ver lá. É isso aí, ó. 4. Aqui vão ter 2. E por fim eu vou ter 1. Aí depois você sai emendando linha nisso, ó. Ele conecta. Tá? Ó.
Tá vendo que ele dá uma conexãozinha ali? Claro que não tá bonito, né? Eu tinha que chegar esse troço mais pra cima aqui, ó. Pra ele ficar alinhado com o meio daquela divisão lá. Não, um trabalhinho, né, gente? Mas também não é uma coisa de outro mundo. Só vai demandar um tempinho aí, né? E ó, tá vendo? Então de tudo não é um pesadelo não, né? Entendi. Mais fácil fazer o PowerPoint, eu achei. Né? Do que fazer a mão. Também é uma opção para quem gosta de usar PowerPoint. Eu não consigo fazer minha renda. Ah, entendi. Tem um problema, não sei. Então, apesar de não ser a ferramenta mais adequada, vocês viram que dá para quebrar um galho, né, gente? E o bom é que ele dá essas linhas guias, olha, de alinhamento, olha, ó, alinhou meio com meio. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tá? Então, não precisa ficar bonitão igual aquele troço lá, né? Tem gente que já fez software que cria aquelas árvores lá, mas eu não conheço nenhum não, tá? Eu não mexo muito com esses negócios esses diagramas aí. Mas tem gente que cria um software que você... Tem software de diagramação que você... Fala, cria uma árvore aí pra mim. Ele cria bonitinha, com as distâncias tudo igual, assim, automático. Você não precisa ficar arrastando coisa não. Tá? Enfim, a ideia é essa aí, beleza? Aí depois é só... mas é muito manual. Você teria que fazer isso no papel, botar o quê? Aí aqui você vai ter que falar que pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Maiúsculo, né, gente? Falso. É muita coisa. Aí você decide se você vai divertir melhor no papel ou no PowerPoint fazendo essas coisas. Eu, como tenho uma letra feia e sou ruim de organizar, né? Às vezes eu prefiro fazer as coisas no computador. Tá? E vai completando. Para quem não tem PowerPoint, vocês têm ainda o Google, né? O Google tem uma espécie de PowerPoint. Né? O Google tem um programa na nuvem dele, né? Tem uma ferramenta equivalente ao PowerPoint que deve funcionar de maneira parecida. Eu nunca testei ela não. É o Google Apresentações. Deixa eu interromper aqui e vou ver se drive.google.com. Compartilhar a guia aqui, ó. Drive. Ver aqui, ó, deixa eu mudar para conta institucional. Novo, apresentações Google, ó. Ué. Não foi para outra. Ele saiu abrindo abas. Quem não tem PowerPoint, olha aí, ó. No Google na nuvem, olha. Isso aí, vem no celular, né? Então vamos ver aqui, ó. Vou apagar esses negócios aqui, ó. Quase o PowerPoint, ó. Aqui as formas, ó. Opa, escolhi errado ali. Ué. Ah, foi. Tem uns negócios que se aperta que ele fixa uma dimensão. Não tá ficando uma bolinha direitinho não, mas deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que se der um clique, ó. Pronto. Cliquei e fica um círculo perfeito. Vem no canto aqui, ó. Deixa eu ver. Shift. Ela tem que estar bonitinha já, tá? Ó. Se tiver assim, se segurar o Shift, não adianta não, ó. Ele só faz proporcional, por exemplo. Na diagonal aqui, ó. Ó, como é que faz o círculo perfeitinho? Clica no círculo e clica num lugar só. Opa. E clica num lugar só. Tá, cliquei. Agora eu quero pôr ele menor. Segura o Shift. Segura o Shift. Clique e vai arrastando para o tamanho diminuir, ó. Aí vamos ver se duplica isso igual no outro lá. Mesma coisa, ó. Ctrl.
Ó. Vamos ver a linha se encaixa direitinho na paradinha. Ó, mesma coisa, ó. Olha que show. A linha. Ah, quero duplicar a linha. Ctrl nela. Segura o Ctrl e arrasta, ó. Beleza? Ou seja, não é desculpa não ter o PowerPoint se a pessoa realmente quiser usar a ferramenta, né? Se quiser usar o papel, é só tirar a foto e jogar num documento Google depois, sendo essa uma tarefa. Isso é legal, gente, porque às vezes vocês vão ter um trabalho que tem que fazer um diagrama para outra disciplina, aí vocês vão ver que tem um jeito, né, que às vezes vocês nunca imaginaram, nunca experimentaram, uma ferramenta gratuita da nuvem que vocês têm acesso, inclusive com a conta institucional aí, tá? Recomendo vocês usarem sempre a conta institucional aí para as atividades, porque, né, ela tem mais espaço no Google Drive, se eu não me engano, sei lá como é que é. Mas não é para colocar tudo de... Isso aí. Então, pessoal, olha só, eu acho que por hoje tá bom, a gente continua na quarta-feira que a gente vai ver como é que resolve aquela questão lá do... Como é que calcula P e Q, Bruno? Na prática, só finalizando aqui, deixa eu voltar para o Excel lá. Ó. Tem o Google Sheets também, né, que seria o equivalente ao Excel, tá, pessoal? Só lembrando, eu não tenho Excel, tem o BR Office, tem o Google Sheets, que aí você não precisa instalar nada no computador, né? Como é que eu vou resolver P e Q, Bruno? Pega esses dois caras aqui, ó, P e Q para essa linha, quanto que o P tá valendo? Primeira linha lá, o P tá valendo quanto? Tá aqui o P, ó. E o Q? O Q também tá valendo V. Então aqui na prática você tem, olha, eu quero calcular V, Vzão e Vzão. E na aula que vem a gente vai aprender que o E, aí vocês vão aprender por uma tabela verdade. Isso aqui já é avançado, gente. Na prática, na verdade, vocês vão aprender isso aqui, ó. P, Q, P e Q. Epa. Pronto. Então aqui, ó, V, V, F, F, V, F, V, F. Vocês vão aprender, gente, que o conectivo, né, que é o operador lógico E, que é esse carinha aqui, ó, ou E, né? Ele vale o quê? Aí a gente vai aprender na aula que vem, mas ele tem uma tabela verdade. A tabela verdade dele é a seguinte, olha. O E, que é a conjunção lógica, né? Tá? A conjunção lógica, também chamada E, ou esse Ezinho aqui, que tem o nome conjunção lógica, esse operador de conjunção, ele vai valer verdadeiro sempre que as duas proposições forem verdadeiras e falso em todas as outras situações possíveis. É algo como falar assim, ó, uma coisa e outra coisa. Quando você alega isso, quando você faz uma proposição desse jeito, ela só é verdadeira quando as duas proposições simples são verdadeiras. Por exemplo, o copo está na mesa e o computador está ligado. Eu estou olhando para a minha cena aqui do lugar que eu estou trabalhando aqui hoje, né? A mesa aqui em casa. Tem não é bem um copo não, mas faz de conta que é. É um dosador que esse troço para fazer receita, né? Eu usei de copo. Então o copo está na mesa e o computador está ligado. O valor lógico disso aí vai depender de eu avaliar cada proposição, que a primeira é o copo está na mesa, isso tem que ser verdadeiro ou falso, e o computador está ligado, que também tem que ser avaliado como verdadeiro ou falso. Agora, o copo está na mesa e o computador está ligado. O resultado disso aí, do E, né, é verdadeiro. Mas e se não tivesse um copo na mesa, gente? O copo não estivesse na mesa?
eu disse, o copo está na mesa e o computador está ligado. Aí vocês olharam para a minha webcam aqui e falaram, pô, o Bruno está mentindo. Ele falou que o copo está na mesa e o computador está ligado, mas eu não estou vendo o copo na mesa, o copo está no chão. Então é falso isso que ele falou. Da mesma forma, o copo está na mesa, mas o computador está desligado. Seria meio difícil, porque eu não estaria dando aula, mas vocês entenderam a lógica da coisa. Também vai ser falso. E se não tiver copo na mesa e nem computador ligado? Eu falei, o copo está na mesa e o computador está ligado. Mas você olha, o copo não está na mesa, o computador também não está ligado. Então é falso isso que ele falou. Já o ou segue um caminho diferente, né, gente? O copo está na mesa ou o computador está ligado. Se o copo estiver na mesa e o computador estiver ligado, vocês acham que o ou vai ser o quê? Se as duas proposições forem verdadeiras, o copo está na mesa ou o computador está ligado. Eu vi que o copo estava na mesa e o computador também estava ligado. Verdadeiro. Porque eu falei, ó, gente, hoje ou eu vou de amarelo ou eu vou de azul. Eu não fui de amarelo, mas fui de azul. Eu falei uma verdade?